Hoje o tema que iremos debater é Pedi e obtereis. Será? E o que queremos propor para você é conversarmos sobre a questão da prece, a lei de adoração que está lá no Livro dos Espíritos como a primeira das leis divinas. E aí, será que é possível pedir e obter? Será que é tão simples assim? E esse tema, com certeza, irá contribuir para a sua felicidade, porque temos certeza que nesse exato momento você teria aí em mãos uma lista de pedidos, né? Seja com relação a alguém se curar, que esteja tendo alguma doença, seja com relação a um problema profissional, conjugal, financeiro, seja o que for. O que nós queremos hoje resolver é sobre esse assunto. Basta pedir que você irá obter. Aliás, antes disso, né, o recurso da prece. Você usa o recurso da prece, ele faz parte das leis. A prece, que está já na primeira lei natural, lei de adoração, a prece é um recurso divino, natural, disponível para você. Então, vamos refletir sobre isso. O primeiro ponto que nós queremos abordar é o fato de entendermos o que é a prece. Né? Para que eu vou usar a prece? Como que eu vou usar? É um balcão de negócios? Né? Fazer uma prece é um balcão de negócios onde eu vou negociar com Deus, vou negociar com os amigos espirituais. Quais são as qualidades que eu preciso buscar numa prece para ser efetiva, para ter o resultado que eu estou aguardando, né? No Evangelho, no capítulo 27, capítulo Pedi e obtereis, Kardec vai estudar essa fala de Jesus quando ele nos orienta como fazer uma prece, né? Como buscarmos, como vamos no nosso dia a dia fazermos as nossas súplicas, né? Então aí no Pedi e obtereis, Kardec vai analisar as qualidades da prece. Então o que uma prece precisa ter para ser uma prece de qualidade? Márcia, aproveitando isso que você está falando, né? O propósito aqui é como fazer com que um pedido seja atendido. Por quê? Porque existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de qualquer pedido ser atendido. E aí você vai nos perguntar, mas como que isso? Então, para isso existem os critérios para que os pedidos sejam obtidos. Porque, veja, a fala de Jesus é direta, né? Pedi e obtereis, sem exceção. Né? Então vamos lá. Jesus, eu sempre falo isso, Jesus só falava no imperativo. Né? Ele nunca ficava fazendo uma súplica. Ele dizia como tinha que ser, por quê? Porque Jesus, nosso modelo e guia, ele sabia como fazer. Não era no condicional, Não era né? no condicional. Se você pedir, pode ser que você seja atendido. Atendido, exatamente. Não, era pedir e obtereis. E aí esse pedir e obtereis tem 4 critérios que tem que ser observados. Então vamos lá, anota aí para você melhorar a qualidade da tua prece. O primeiro atributo da prece é orar em secreto. É entender que é você com você com o seu mentor, você com os seus espíritos amigos. Não é para fazer espetáculo. Prece não é espetáculo. Prece não é algo para o público, para que as pessoas vejam. É algo dentro do segredo das tuas emoções, dos seus sentimentos, né, Ururaí? Esse é o primeiro ponto. É porque se virar um espetáculo, aí a pessoa vai se preocupar muito mais com a forma... As palavras bonitas. As palavras bonitas, né? E uma vez eu fui fazer palestra num centro espírita e eu me lembro disso. Eu terminei a palestra, aí o dirigente foi fazer a prece de encerramento, né? E ele usou umas palavras assim, eu ficava só pensando, falei, meu Deus, olha as palavras, Ele terminou de fazer a prece, ele falou assim,
olha, gente, os convites para feijoada já estão disponíveis e tal. Eu falei, ué, mas ele não estava na sintonia do que ele estava falando. Porque ele termina de fazer a prece... Instantaneamente. Quer dizer, a cabeça dele estava nos convites que ele tinha que vender. Não estava no sentimento que ele deveria sentir das palavras que ele estava falando. Então, daí, como é algo do espírito, né? Então, quanto mais em segredo você com você, maior será a força. Não quer dizer que uma prece em público não tem o seu valor, né? Lógico que tem, mas nós estamos seguindo aqui o que diz a cartilha, né? As cartilhas espíritas. Então, o primeiro passo é orar em secreto. O segundo passo, o Duraí já citou aqui, é a sinceridade das palavras, em contraponto às palavras bonitas, a muitas palavras, a uma prece muito longa. Não é isso que vai fazer diferença. O que vai fazer a diferença é a sinceridade. É o teu sentimento. Lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec vai estudar na Lei de Adoração, a questão 658, os Espíritos falam que o que importa é a intenção. Por isso que o exemplo que você citou é importante, porque a intenção não era fazer a prece, a intenção era vender os convites do evento. Entende? Então, a sinceridade das palavras é que vai fazer toda a diferença. Porque vocês se lembram que nós já falamos aqui, que você pensa e esse pensamento vai gerar um sentimento e é esse sentimento que vai gerar uma ação. Então é o sentido que faz sentido, que gera sentido. É disso que a gente está falando, nós estamos falando do sentimento. Então quando você age com sinceridade ao fazer a prece, você está acessando toda a sua parte emocional, você está sensibilizando todo o seu lado emocional para conseguir alcançar o teu objetivo, né? Por isso que a gente costuma dizer que quando você faz uma prece decorada, é mais difícil você acessar o sentimento. Não por conta da prece decorada, porque tem preces que são lindas, mas a questão é que o teu sentimento, a tua emoção, vai ser muito mais acessado quando você é espontâneo, quando você fala do seu coração. Porque, por exemplo, muitas vezes as pessoas, até no meio espírita, né, rezam o Pai Nosso. E nada contra o Pai Nosso. A questão é, qual a tua habilidade em sentir o que você está falando de um texto que você já sabe decorado? Né, que o teu automático vai repetindo. Ora, e é no sentimento que existe a ação da prece, né, Márcia? Outro requisito é o coração puro. Nossa, aí Kardec... Veja, nós estamos falando do capítulo 27, né, de O Livro dos Espíritos. Não, do Evangelho. Do Evangelho, porque no 28 é uma coletânea de prece. No 27, Kardec nos apresenta a fisiologia, né, da eficácia da prece. Quer dizer, como é que funciona para você ter o resultado obtido? Então é orar em secreto, sinceridade das palavras, e o terceiro ponto agora é coração puro. Ou seja, se você for orar e você tiver dentro de você ódio, animosidades, raiva com relação a pessoas, né? Se você tiver preconceito, se você tiver qualquer manifestação que vá contra alguém ou contra um grupo de pessoas, não vai dar certo. Por quê? Daqui a pouco a gente vai explicar com mais detalhes. Existe um fluxo venturoso do amor absoluto e a sua essência vai entrando em sintonia com esse fluxo para poder acionar o resultado desejado. Mas se você tem ódio, preconceito, raiva de alguém, se você, né, tem inimizades, disseram os espíritos para Kardec, a sintonia vai ser muito difícil e os espíritos não terão como nem ouvir essa prece. Então entenda que não é contra a ideia. Nós não estamos falando que você tenha que concordar com todas as ideias.
A gente está falando aqui que você não deve ser contra a pessoa, porque aí vira algo pessoal, aí você gera desejo de vingança. Isso daí não permite que você tenha o coração puro. Então, o recomendado é que você se livre de todo tipo de animosidade contra alguém em especial. Porque quando você tem isso, você diminui a sua sintonia com o amor absoluto, que é Deus. Você diminui a tua sintonia. Isso não tem nada a ver com o outro. Nós já falamos aqui, o perdão é bom para quem perdoa. Então, isso tem a ver com você, para que você possa aumentar a sua sintonia, o teu acesso ao amparo desses espíritos que estão ali ao seu lado e para que você se sinta, nesse terceiro item, com o coração puro. É de dentro para fora. É o seu coração que tem que estar puro dessas emoções negativas. Aí depois tem o quarto item. O quarto item é humildade. Quer falar sobre isso? Pode falar. Tá. Na humildade é quando você vai tratar o outro num pé de igualdade. É quando você vai olhar para o outro não se achando melhor do que ele. Porque o orgulhoso se acha melhor do que o outro. Então, quando a gente fala de humildade, é quando você vai fazer a prece, então você já está orando em secreto, você está com um sentimento, uma sinceridade nas tuas palavras, você já limpou o seu coração de toda a mágoa, de todo o sentimento ruim, teu coração está puro, e agora você vai na humildade, sem se achar melhor que ninguém, na humildade... E nem pior, né? E nem pior, claro. Você vai na humildade fazer o seu pedido, achando que você merece tanto quanto os outros também merecem. Aí, com esses 4 requisitos, a gente começa a aumentar a possibilidade da eficácia da prece. Isso, porque pedi e obtereis. Então, Jesus é claro mostrando que a probabilidade. Então, é 100% provável que o que você pedir vai obter. Ponto. Isso já está resolvido na fala de Jesus. Isso de Jesus para nós. De Jesus para nós. 100% de probabilidade. O pedir e obtereis. Agora, a possibilidade, aí o variável é você. Então a probabilidade é de Jesus para nós. É da lei natural. Probabilidade é de Jesus para nós, 100% de probabilidade. Possibilidade é da gente pro universo. A fala é de Jesus, mas a probabilidade é da lei natural. Tá. Né? A fala é de Jesus, mas a probabilidade é da lei natural. O que diz a lei natural? Pedi e obtereis. Ponto. Agora, tudo que você vai pedir, você vai obter? Não. Qual é a variável? A variável é você, e a gente começou a apresentar aí já alguns pontos, né? Tá. Daí a gente vai então para o tema eficácia da prece, que está no Evangelho também, nesse capítulo 27, no Pedi e Obtereis, onde olha a fala como é interessante. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. É interessante ouvir isso, porque a fala diz, não importa o que você vai pedir, não importa. Seja o que for que peçais na prece. A única condição que vai fazer diferença aqui é crede. É você quem tem que acreditar. É você que tem que acessar. Por isso que o Ururaí falou que a probabilidade tem a ver com o amor absoluto. Então Deus sempre vai nos oferecer tudo o que a gente quiser. Mas somos nós que temos que acessar. Eu costumo usar um exemplo que eu acho que é legal com relação a isso. É como se o universo fosse um grande self-service. Tá tudo disponível. O infinito, né? O infinito. Tá tudo disponível. Mas sou eu que vou ter que levantar da cadeira, sou eu que vou ter que pegar o prato, sou eu que vou ter que me servir, sou eu que tenho que acessar. Caso contrário, tá tudo lá no self-service e eu continuo aqui esperando, esperando,
esperando, e não vai acontecer nada. Então, o crede, a minha crença, a minha certeza é que vai acessar a realização. E certeza é fé 100%. Não é 99,99. É 100%. Porque é esse 100% que vai acionar o fluxo venturoso do amor absoluto e imediatamente os bons espíritos, que nós vamos falar daqui a pouco, né, irão se movimentar para atender ao que você está solicitando. Né? Então esse crede é a fé 100%, não é 99%. Se tiver um ponto de incerteza, já não vai, a possibilidade vai diminuir. Não quer dizer que não será atendido, mas a possibilidade irá diminuir. Quer dizer, continua existindo a probabilidade, mas quebra na possibilidade. Então, fé é quando você vai respirar e aí você para e puxa o ar com 100% de certeza que existe ar para você poder respirar. Então, por isso é que a gente fala em 100%, eu tenho certeza que aqui tem ar. É essa certeza que me faz inspirar profundamente para sentir esse ar. Nesse item que a gente está estudando, na eficácia da prece, tem 2 pontos que nós queremos comentar com vocês. Existem pessoas que acreditam que não precisam pedir, Ururaí. Ah, não, eu não preciso pedir. Deus não é onipotente, não é onipresente, Deus não sabe tudo que eu preciso. Então, onisciente, né? Onisciente, ele não sabe o que eu estou precisando. Então, eu não preciso pedir. Para que ficar pedindo? Deus já sabe. Ou então, a pessoa pensa assim, ah, não, esse meu pedido eu nem vou fazer porque eu não posso alterar as leis divinas. Eu não posso alterar o que já está determinado. O que tem que acontecer, vai acontecer. Deus é que sabe. Então, Kardec analisa esse item e ele nos convida a entender o seguinte: quando eu peço, quando eu faço uma súplica, eu não vou alterar as leis divinas. Eu não estou com essa bola toda, né? Eu não vou alterar as leis divinas. Eu não vou mudar aquilo que já está determinado enquanto leis divinas. Porém, quando eu peço, quando eu suplico, eu acesso a capacidade de evitar ou de provocar um ou outro acontecimento, de acordo com aquilo que eu estou desejando. Então, olha só, eu tenho a possibilidade de atrair uma situação ou de evitar uma situação quando eu uso o que Kardec chama, eu uso a minha razão, a minha inteligência, quando eu uso a minha vontade de querer, quando eu uso a capacidade de atividade para agir, eu atraio ou eu evito situações. E isso a gente pode fazer através da prece. No momento da prece, eu rogo amparo aos amigos espirituais e eles podem me intuir. É óbvio que aí a gente vai voltar lá atrás no que nós acabamos de falar. Orar em segredo, a sinceridade da emoção, fazer todo aquele processo de buscar o que é o ideal, né? Limpar o coração da mágoa, né? Limpar o coração de qualquer sensação de sentimento ruim, para que aí eu consiga, de fato, alcançar o que eu tanto busco, né? E colocando a humildade, que é achando que eu mereço e que o outro também merece. Então, nesse processo, eu consigo sim ter mais eficácia da prece. Ou seja, use a prece, utilize esse recurso. É uma lei natural. Se é uma lei natural, é uma manifestação do amor absoluto junto a você. Esse recurso está disponível para você. Siga, para isso que o Espiritismo nos traz a fé raciocinada, quer dizer, o que é que eu faço para um pedido ser atendido? Então você não vai estar alterando nenhuma lei divina
E você tem toda a capacidade para gerar acontecimentos ou impedir acontecimentos na sua trajetória, na sua passagem, no seu estágio aqui pela Terra. A sua iniciativa, ela vai provocar acontecimentos bons ou ela vai evitar acontecimentos ruins. É entender que esse start, ele está nas nossas mãos. A gente pode fazer isso, né? Agora, como nós dissemos, a prece, ela precisa ser sentida. Quando você está colocando a intensidade do seu sentimento, quando você está amando ao fazer aquela prece, isso tudo é que vai acionar a intensidade da vontade divina para realizar o que você está pedindo. Um ponto que a gente comenta sempre é que toda prece sempre é ouvida. O que vai variar é a intensidade de emoção que você coloca, porque vai ser essa variação da intensidade da sua emoção que vai acionar o resultado. Então, todas as preces são ouvidas, mas é como se fosse um departamento onde as coisas vão chegando na mesa para serem processadas, e dependendo da intensidade, vai ser a urgência com que são atendidas, né? Uma prece labial, vamos dizer assim, uma prece fraquinha, sem muita emoção, uma prece repetida, uma prece sem sentimento, ela vai ser ouvida. Mas uma prece sentida, com emoção, uma prece honesta, sincera, ela vai provocar instantaneamente alguma ação. Entre ser ouvida e atendida, existe uma diferença, né? Sabe quando você pega uma mensagem ali no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, e você até lê, mas não dá importância. Enquanto uma outra mensagem você lê e imediatamente você toma alguma atitude. Toda prece será ouvida, mas não necessariamente atendida. E o que faz uma prece ser atendida é a intensidade da sua emoção, a intensidade do seu amar. Daí a importância de você treinar no seu dia a dia o amar ao próximo. E quanto mais você expandir esse amar junto a pessoas, a seres, a natureza, né? Quanto mais você ampliar esse amar, na hora que você for orar, porque você não vai improvisar isso, né? Não, no dia a dia não quero saber de ninguém, dane-se as pessoas, tal, mas na hora da oração, aí sim eu me entrego. Não, carinha, não existe essa improvisação. Você é, no momento da prece, o que você é no seu dia a dia. Como é que você lida com os seus funcionários? Como é que você lida com os seus clientes? Como é que você lida no trânsito? Como é que você lida dentro de casa? Como é que você lida com a sua família, com seus pais, com seu cônjuge, com seus filhos? Isso já é uma resultante do seu amar. Aí, na hora da prece, vai ser essa resultante que irá provocar o resultado ou não. Então, a intensidade da vontade divina, ela vai ser diretamente proporcional à intensidade do sentimento, o amor na pessoa. Então, no amor absoluto, a vontade divina ela é infinita. Então, é como se ela fosse cheia de probabilidades, né? Ela é infinita. Mas a vontade humana é que é variável. Lembram do exemplo do self-service? É a minha vontade humana é que é variável. A vontade divina está disponível para todos nós, mas eu é que vou acessar. À medida em que eu aumento a minha vontade, à medida em que você aumenta a sua vontade, você também vai acessar a vontade divina para atender o seu pedido. E aí, nesse capítulo, Kardec fala da oração com confiança, onde, uma vez que eu empregue confiança, Deus concederá sempre coragem, paciência e resignação. Isso. E esse ponto ele é muito importante, né? Porque senão a pessoa vai falar, então, não é, estou pedindo uma coisa mais no campo material.
Tá. Então, Kardec, os espíritos informaram para Kardec que de imediato vem a coragem, que vai te dar ânimo, a paciência, que vai te dar calma, a resignação, que vai te dar uma aceitação, uma tranquilidade durante a vida. Aí Kardec diz, mas agora também, quais os meios que você tem de resolver as dificuldades materiais que você se encontra? E Kardec apresenta essa solução, né? Então a prece chega nesse ponto, onde com certeza os bons espíritos, e aliás, é importante a gente referir isso, Kardec não faz referência a nenhum santo, nem a Jesus. E, por favor, você ore por quem ou através de quem você quiser, pode ser até através de uma pedra, isso aí é com você. Mas ele diz o seguinte, se dirija de preferência aos bons espíritos. Por quê? Porque os bons espíritos são os intermediários de Deus. Sabe o que é isso? O bom espírito é aquele que não tem mais nenhuma tendência. Ele já está numa condição... Má tendência, né? Nenhuma má tendência. Ele já está numa condição de relação direta com o fluxo venturoso do amor absoluto. Haja vista que em alguns momentos Kardec chama de ministros do onipotente. Olha isso, né? Ministros do onipotente. Então, ideias serão sugeridas, situações serão sugeridas pelos bons espíritos e novos acontecimentos irão ocorrer para você resolver aquela situação material que às vezes você está ali suplicando. Ajuda-te que o céu te ajudará. Essa é a fala. Quem dá o start da mudança é você. Quem provoca a realização do pedido é você. Então a prece é como se fosse uma invocação pelo pensamento que coloca em comunicação aquele que está pedindo com aquele que vai atender. A prece, segundo a classificação no Livro dos Espíritos, nas questões 658 a 666, lá na lei de adoração, a prece ela pode ser um pedido, pode ser um agradecimento ou pode ser um louvor. E aí como é que funciona isso? Existe o fluido universal onde tudo está mergulhado e tudo que está dentro desse fluido se comunica. A pessoa faz uma oração, faz uma prece, ela emite uma vontade, provoca uma impulsão nesse fluido através desse pedido que ela faz. E aí ocorre uma corrente fluídica entre aquele que pede e aquele que vai atender. Então é isso que acontece, é isso que é a prece. E aí sim, o pedir e obtereis irá acontecer, né? Porque o seu pensamento irá acionar a vontade que provoca um impulso, esse impulso aciona o fluido universal, através da prece, e esse fluido universal faz com que os bons espíritos venham te atender, venham te socorrer naquilo que você está pedindo. Então, esse é o propósito. Então, pedir e obtereis? Sim, é possível, né, Márcia? É possível. E agora nós devolvemos para você, para que você faça a sua parte. Então, sinta-se amada, amado, pratique a prece, você tem esse recurso da lei natural junto a você, faça acontecer para que você seja cada vez mais feliz no seu dia a dia. Gratidão e felicidade.